tudo bem? O vídeo de hoje é pra gente comentar o 8º episódio da 5ª temporada de Outlander. E vamos combinar que tá meio que uma bagunça aí essa programação da Fox Premium. E eu não sei por que tá acontecendo esse atraso nos lançamentos dos episódios, já que os episódios já foram gravados, né? Eu imagino que pode ser alguma coisa na edição, não tenho certeza. Mas conforme for saindo o episódio na Fox Premium, a gente vai trazendo o review aqui no dia seguinte, combinados? Então, se é a sua primeira vez por aqui, eu te convido a se inscrever nesse canal. Não esquece também de deixar o seu like aqui, que é muito importante para a divulgação do nosso vídeo aqui dentro do YouTube. Não esquece de comentar aqui, eu quero saber o que você achou desse episódio, qual foi sua cena favorita. Eu quero saber todos os detalhes que tu pensou a respeito desse episódio, então não esquece de comentar aqui. E compartilha também nas redes sociais com seus amigos, seja no Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Compartilha lá com eles que eu tenho certeza que eles vão amar receber esse vídeo. Bom, no início do episódio nós vemos o Roger lá no futuro, né, que na verdade é o passado dele. Ele tá lá no futuro conversando com os alunos, parece que ele tá dando uma aula pra eles. E o tema dessa conversa é sobre morte, né? E ali no final dessa cena, um dos alunos pergunta pro Roger quais seriam as últimas palavras dele, né, num leito de morte. Então, esse, na verdade, também é o nome do episódio, né? As famosas últimas palavras. E aí, no final dessa cena, ele e a Brianna, eles acabam saindo pra ver ali umas séries de filmes mudos, né? Bom, isso vai ser bem relevante já na cena seguinte pra nós. Mas o que a gente pode dizer desse episódio? Na verdade, o que eu posso dizer desse episódio pra vocês? Foi um episódio bom, no geral, mas eu esperava um pouquinho mais em certos aspectos e eu já vou falar pra vocês. Bom, foi um episódio muito bom, cheio de surpresas. Quem já assistiu sabe do que eu tô falando. Eu fiquei muito feliz com a surpresa que a gente teve nesse episódio. Também tivemos algumas cenas emocionantes, então no geral foi um bom episódio. Eu só esperava mais em alguns aspectos que eu já vou citar pra vocês. Nesse episódio a gente consegue ver como foi a luta do Roger pra conseguir lidar com a nova condição dele. Bom, já se passaram 3 meses. E eu só fiquei chocada com o tamanho do pequeno Jamie, que não tá tão pequeno assim mais. Gente, como ele cresceu demais em 3 meses. Só eu notei isso, que essa criança tem crescido assim, ó. Enquanto isso, o German da Marcia, ele continua a mesma coisa, mesmo tamanho. E assim, eu estou sem entender isso até agora. Bom, mas se passaram 3 meses e o Roger, ele tá com muita dificuldade em conseguir lidar com a nova condição dele. Tanto que até o momento ele não conseguiu pronunciar suas primeiras palavras desde o ocorrido. O Roger, ele não consegue conversar com as pessoas, não por ele estar ferido fisicamente, não, ele está até se recuperando muito bem fisicamente, mas o trauma emocional é muito grande, não permite com que ele fale e converse com outras pessoas. A Brianna até fala com ele no devido momento, conversa comigo, não importa como a sua voz vai soar, sabe? Mas conversa comigo, eu preciso que você converse comigo. Vamos já falar do que eu não gostei muito pra gente já eliminar essa parte, né? Do que eu não gostei muito foi a cena da forca, gente. Bom, a cena da forca, ela foi nos mostrada como se fosse um dos filmes mudos, dos quais, né, o Roger e a Brianna, eles acostumavam assistir na época que eles viviam no futuro. Bom, então foi nos mostrada a cena do enforcamento desta forma e foi o que eu não gostei. Muitas pessoas gostaram, eu respeito a tua opinião se tu gostou, mas gente, eu não consegui me emocionar. Eu esperei muito, esperei 2 semanas, né, pra ver essa cena do enforcamento, como que aconteceria, como que a Claire ia conseguir salvar o Roger e tal. E imaginei que seria uma cena muito emocionante, já que a gente teria, tipo, a surpresa do Jamie, da Claire, da Brianna, vendo o Roger naquele estado. Mas não, gente, eu não senti emoção, sabe? Ai, não sei, o modo como foi representada a cena, o modo como foi mostrado pra gente, eu não consegui me emocionar com a cena do enforcamento. Lá pro final do episódio, né, que essa cena, ela é mostrada por diversas vezes durante esse episódio, não é só no início, quando a gente consegue ver ali, né, por dentro do capuz do Roger, a gente vê o olho dele avermelhado. Bom, essa cena, pra mim, ela foi uma cena muito bonita. Foi uma cena muito trabalhada, muito bonita visualmente falando, né? Mas não foi emocionante pra mim. Eu consegui sentir, eu consegui imaginar o tamanho da dor do Roger, mais pra essas cenas finais do que ele no início. No início, assim, não tava parecendo uma coisa cômica, sabe? Eu não vou falar que é cômico porque eu não achei graça.
mas não tava também parecendo, não tava me mostrando a gravidade da situação. Vocês conseguem me entender? Então foi uma coisa que eu não gostei muito. E aí o Roger, ele consegue se salvar, porque ele, no momento onde eles vão chutar o barril, né, pra ele ficar pendurado, ele segura a corda. Ele foi muito astuto, ele foi muito esperto, porque ele não segurou nem antes, pra que eles pudessem ver o que ele ia fazer, e nem depois, né, pra não ter sido tarde demais. Então ele foi muito esperto, foi muito astuto. Na hora certa ele foi lá e agarrou a corda, o que impediu o enforcamento, né, o que impediu que o pescoço dele se quebrasse. Gente, mais uma crise de rinite por aqui, então se eu tiver um pouco fanha, olho lacrimejando, é por isso, tá? Vocês me perdoem. E a Brianna, ela tem recebido um suporte muito grande da Claire e do Jamie nesse episódio. Todos os dois estão ali por ela e muito preocupados com a situação dos dois. Tanto que o Jamie e a Claire vão fazer uma visita até na casa dela, né? Brincar com o pequeno Jamie. O Lord John também leva alguns agrados pro Roger, alguns livros. Então eles se mostram muito preocupados com a situação deles e muito solidários também. E aí eles estão lá na casa da Brianna, né? Claire, Jamie, a Brianna e o Roger. E o pequeno Jamie parece que vai tentar colocar a mão numa panela quente ali no fogão a lenha. E é neste momento onde o Roger consegue falar a primeira palavra dele, que é pare. Ele grita ao menino, sai um grito bem rouco, assim, todo mundo fica muito espantado. Então a primeira palavra que o Roger fala é nesse momento ali para tentar socorrer, né, o pequeno Jamie. Claire e Jamie têm dado um suporte bacana pra Brianna, né? Porque ela tá tentando segurar as pontas de tudo ali meio que sozinha, né? Mas, gente, eles não têm aquela interação família que eu esperava que teriam, sabe? Na hora que o Jamie tá entrando ali na casa da Brianna, nem parece que é o pai dela que tá chegando na casa dela, sabe? Na verdade, ela meio que, sim, abre a porta meio tipo, oi, pega o que ela tem que pegar e tipo, tchau, sabe? Mas não, na verdade eles acabam entrando. Mas eu meio que, assim, eu sinto que eles não têm aquela interação família, calorosa, amorosa, sabe? Eles são mais frios. Nesse episódio eu achei a Brianna meio fria até com a mãe dela. Talvez seja por tudo que ela esteja passando, né? Ela esteja, assim, mais contida emocionalmente falando. Mas eu acho que não, gente. Eu acho que o problema é a Brianna mesmo. Ela é meio seca. Ela e o Jamie não têm uma boa relação. Ela e a Claire até tinham uma boa relação, né? Nessa temporada, porque nas anteriores não era tão boa assim. Mas nesse episódio eu senti meio que sabe? Vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer, né? E aí Claire e Jamie, eles vão brincar, né? Eles estão indo brincar lá na mata com o pequeno Jamie. Eles estão brincando de esconde-esconde, né? E aí aquela cena que a gente conversou sobre ela na análise da promo, né? Onde eles ficam, assim, assustados com algo que tá ali na mata. E, na verdade, o que tava ali na mata era um javali. E, gente, essa cena foi uma das cenas mais emocionantes pra mim, porque logo depois dessa, na verdade, quem mata o javali com uma flechada, a gente já pensa assim, nossa, um índio. Não, não é um índio. Na verdade, assim, né? Ele agora meio que é um índio, sim, mas é o jovem Ian. Ele retornou. E, gente, foi uma cena extremamente emocionante pra mim. Assim, a expressão da Caitriona, gente, ela, nossa, magnífica, magnífica. Eu chorei a hora que eu vi a expressão dela falando pra ele, a gente pensou que nunca mais fosse te ver, sabe? E ele tá totalmente transformado. O jovem Ian tá completamente um índio moicano, gente. Tá incrível, eu amei revê-lo. Mas ele meio que voltou e não voltou, sabe? Ele tá muito diferente do que ele era. Ele parece muito perturbado. Na verdade, ele tá muito... Realmente, ele tá diferente demais do que ele era. Tá mais calado, mais contraído, mais na dele. E a gente percebe em alguns momentos que ele tá perturbado com algo, que algo incomoda, né? E aí eu já fiquei naquela, nossa, ele não deve ter saído dos moicanos por querer. Algo deve ter acontecido, ou algo aconteceu com a tribo, ou algo aconteceu com ele. E um seguidor aqui do canal comentou o que aconteceu com ele, o porquê dele ter voltado pra Fraser's Ridge. E assim, foi a resposta para o que eu imaginava que teria acontecido realmente com ele, né? Então não vou comentar com vocês para não ter spoilers, né? Mas logo logo ele vai contar, ele vai revelar o que aconteceu e a gente vai ficar sabendo e a gente pode conversar mais abertamente sobre isso aqui no vídeo. E ali num certo momento ele tá sentado ali do lado de fora e a Marcia, ele vem conversar com ele, porque o German tá ali conversando com ele, mostrando o machucado que ele tem e tal. E aí a Marcia, ele fala, nossa, eu não sei como vou fazer para dar conta de 3 crianças, porque eu não aguento mais. Aí ele fala pra Marcia, bom, as crianças são um presente de Deus, né? E algo a respeito disso, que as crianças só ficam com a gente pelo tempo que Deus permite. Algo parecido com isso, né? E na hora a gente fica meio assim, sem entender e tal, e eles sentam e eles têm uma conversa muito bacana. Adorei que a Marcia, ele mencionou a família dela na Escócia, a Ligory, mencionou a irmã dela, Joanna.
E ela também menciona o quão confortável ela se sente dentro da família Fraser. E às vezes ela se sente até culpada por pertencer tanto a essa família. Gente, eu sou muito fã da personagem, amo a Marcely e adorei o diálogo que os dois tiveram. Eles estão ali num jantar, né, a família Fraser toda reunida, jantando. E ali eles tentam conversar com o Ian, descobrir o que aconteceu, eles se mostram um pouco desconfortável e o Jamie e a Claire vão lá e quebram o gelo e começam a conversar com a Brianna a respeito das terras que o governador Tryon ofereceu para ela. Porque o governador Tryon ofereceu 5 mil, se eu não me engano, acres de terra para o Roger. E aí o Jamie pergunta se eles resolveram aceitar ou não, e sim, eles resolveram aceitar. Bom, e para fazer a demarcação do terreno, o Jamie pede a ajuda do Ian para fazer, já que o Ian ele conhece todo o processo de quando eles fizeram isso com Fraser's Ridge, né? A gente, em algumas cenas mais pra frente, a gente vai ver que o Ian ele aceita, ele vai com o Roger fazer essa demarcação do terreno, mas antes disso ele vai ali se deitar depois desse jantar e ele meio que se sente desconfortável de deitar ele na cama e acaba dormindo do lado de fora. E quando o Jamie vê aquilo no dia seguinte, o Jamie nota, claro, que algo tá acontecendo e tenta conversar com ele. Ele menciona pro Jamie, assim como você e a tia Claire têm os seus segredos, eu também tenho os meus, e na hora certa a gente vai conversar sobre isso. Jamie respeita o silêncio dele, senta ali do lado dele. Também foi uma cena emocionante. Assim, dá pra ver na cara do Jamie o carinho e a preocupação que ele tem com o sobrinho. E foi uma cena muito bonita de respeito entre os dois. E logo, logo a gente vai conversar sobre muita coisa, porque eu já sei aí o que vai acontecer mais ou menos na história do Jovem Ian. Então, assim, tem muita coisa boa pela frente. Pra fazer a demarcação do terreno, na verdade, Ian, Roger e Rollo, né? O cachorro do Roger, o cachorro lobo do Ian, na verdade. Bom, eles partem para fazer as demarcações e ali eles vão conversando entre aspas, porque o Roger ele meio que conversa com os sinais, com olhares e tal. E quem fala bastante é o Jovem Ian. E ali eles estão conversando, mas nada do Jovem Ian soltar o que aconteceu com ele. E nem o Roger não soltou uma palavra. E lá em Fraser's Ridge, a Claire descobre que a raiz daquela planta venenosa havia sido roubada. E assim como a gente pensou que poderia ser o Roger, né, atentando contra a própria vida, a Claire também pensa e comenta isso com o Jamie, que essa planta usada em grandes quantidades, sem ser por um médico, ela causa estragos muito grandes, e eles pensam que pode ser o Roger que tenha roubado essa planta. Mas aí a gente descobre que não. Na verdade, quem roubou a raiz, né, essa planta venenosa, foi o Jovem Ian. Gente, ele tá assim, devastado. Ele conversa com o Roger, ele pergunta pro Roger, né, quando ele tava na forca quase morrendo, o que foi a última coisa que ele viu? E o Roger menciona que foi o rosto da Brianna. E aí o Ian fala, então quer dizer que nem nesses últimos momentos eu vou tirá-lo da minha mente? E a gente descobre que ele tá assim por conta de uma mulher, né? A gente vai ficar sabendo logo, logo tudo o que aconteceu, né? O porquê que ele não tá com essa mulher. Já que ele fala pro Roger que ela não está morta, que ela está viva, mas que eles não podem mais ficar juntos. Então, logo, logo a gente vai saber o que aconteceu dessa história. Mas é neste momento, meus amigos, que o Roger fala. Porque o Roger percebe ali, né, meio que pelas situações, o Ian deixa o Rollo preso ali perto do Roger e não tá mais ali. E o Roger percebe que tá acontecendo alguma coisa de errado e quando ele vai atrás, ele vê o que o Ian tá fazendo. Ele chuta ali, né, o chá que o Ian tá fazendo e aí ele fala. E é nesse momento que ele fala, que eles conversam. Então, na verdade, o Roger salvou a vida do Ian, né, do Jovem Ian, mas o Ian, de certa forma, também salvou o Roger porque o trouxe de volta. E aí ele volta pra casa e na hora que ele chega em casa, ele conversa com a Brianna, ela tá lendo o livro ali, e na hora que ele chega, ele falou oi pra ela, e ela fica assim em choque. Os dois têm uma conversa bem legal. E ele deixa claro pra ela que ele não vai conseguir ser o Roger de antigamente, ele não é o mesmo, parte dele morreu naquele dia. E ela cita pra ele que ela entende, porque ela também já passou por isso e ela sabe do que ele tá falando. Esse episódio como um todo, gente, a Brianna tentou por várias vezes fazer com que o Roger voltasse a falar, voltasse a conversar com ela. Durante várias cenas do episódio, ela ficava, Roger, conversa comigo, eu preciso que você volte. Inclusive, ela ainda cantou a música Clementine pro pequeno Jamie, né? E o Roger, ele tava lá muito incomodado, ele chorou quando ele ouviu ela cantar. Ele até tentou, se eu não me engano, cantar um pouquinho, ele deu uma resmungada assim, mas ele não conseguia cantar como antes, o que deixava ele muito devastado. E, gente, de verdade, eu consegui sentir muito a dor do Roger, sabe?
Eu tô com muita dó do personagem, o que ele tem sofrido não é brincadeira. A minha empatia com o Roger, assim, já é certa, sabe? Eu já consigo ter empatia pelo personagem. E eu acho que o personagem sofreu muito e agora eu gosto do Roger. Eu acho que eu vou falar isso em todos os reviews que eu fizer aqui, que o Roger estiver sofrendo, porque eu realmente agora consigo entender, né, tudo que ele passou, eu consigo entender o lado dele. Só não engulo mesmo a Brianna, ela não consigo engolir, gente, aquelas cenas que ela se mostrava indignada com o Roger não conseguindo falar, aquelas cenas que ela se mostrava sofrendo por ter perdido o marido, pelo marido não ser mais como antes, por não saber se o marido ia voltar a ser como antes, sabe? Gente, ela não consegue me convencer de jeito nenhum. Podem achar que é implicância, mas não é, sabe? Ela realmente não consegue me convencer. Então, durante esses momentos em que ela ficava ali tentando forçar o Roger a conversar com ela, tentando forçar o Roger a falar com ela, eu entendo, tá? A posição dela, o lado dela, porque ela tava assim, cuidando de tudo sozinha. Então ela queria o marido de volta. E ela também já passou por muita coisa, né? Desde que ela chegou no século XVIII e ela deu a volta por cima. E ela só queria saber se o marido ia conseguir dar a volta por cima assim como ela deu. Mas assim, eu acho que o jeito dela, sabe? O jeito que ela ficava conversando, cobrando isso dele, me incomodou um pouco. Mas ali no final eles meio que se acertam e o final do episódio é muito bonito, é muito legal. A gente consegue escutar tanto ela quanto o Roger cantando pro pequeno Jamie. Na verdade a gente não vê a cena, a gente só escuta a voz dos dois. A Sophie canta bem, tá? Eu achei que ela canta muito bem. E gostei das cenas dos dois cantando juntos. Foi o final do episódio. Foi um episódio muito emocionante pra mim. Tirando essas partes que eu não gostei, que eu mencionei pra vocês, mas foi um episódio bom, foi um episódio emocionante. Eu quero saber o que vocês acharam. Pra mim, assim, né, a melhor parte foi quando eu vi o Ian voltar, o Ian retornar. A Claire surpresa em vê-lo de volta. Então, pra mim, essa foi a melhor parte do episódio. Eu quero saber aqui, né, qual foi a de vocês. Não esqueçam de comentar aqui. A gente se vê no vídeo de quarta-feira pra comentar a promo do próximo episódio. Combinados? Um super beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus até lá. Tchau!